Acho que já está gravando. Vou voltar para a tela. Eu posso ter que interromper a aula para poder aceitar pessoas, eu não a tela vai ficar toda cheia aqui para mim, aí eu não vou ver mais nada. Vocês estão me escutando e estão vendo a tela, né, só confirmando de novo. Sim, sim. Depois tem como fazer uma configuração, Bruno, que não precisa aceitar. Mas outra hora, com mais calma, eu te mostro. Tá É bem... certo. Tá certo. Então a gente vai falar hoje de ferramentas clínicas em cuidados paliativos. Os objetivos da aula é identificar as principais ferramentas clínicas utilizadas, demonstrar a aplicação prática dessas ferramentas, analisar os benefícios do uso de ferramentas clínicas na comunicação com o paciente e a equipe multiprofissional, desenvolver habilidades para interpretar resultados e adaptar o plano de cuidados, e refletir sobre as limitações e desafios no uso de ferramentas clínicas em cuidados paliativos. Esse site aqui, depois, quem quiser a aula, é só me pedir, tem meus contatos no final, eu envio. Tem várias ferramentas que são utilizadas em cuidados paliativos, tá? Boa parte delas não estão validadas para o português do Brasil, mas eu acho que vale a pena para quem se interessa pela temática da National Library of Medicine. A gente vai começar pela primeira ferramenta que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, que é o Palliative Performance Scale, que é a escala de desempenho em cuidados paliativos, tá? O que é performance status? É um termo utilizado na prática clínica para avaliar o estado funcional de um paciente, ou seja, a capacidade de realizar as atividades diárias e cuidar de si mesmo. Por que a performance status ela é importante? Ela é fundamental para determinar o prognóstico, planejar o tratamento, ajustar intervenções terapêuticas e monitorar a evolução de doenças, especialmente o câncer, mas também outras doenças crônicas avançadas. O PPS é uma adaptação do KPS, do Karnofsky Performance Scale, que a gente vai ver aqui depois, posteriormente. O KPS é uma versão bem resumida e o PPS veio com mais detalhes. Então, a gente pode ver aqui que o PPS é dividido de 10 em 10%, 0% a morte, 100% o paciente com todas as habilidades da ferramenta. A gente vê que ele fala sobre deambulação, atividade. Aqui na tradução, aqui foi feita uma tradução livre pela doutora Maria Gorete Salles Maciel e Ricardo Tavares, lá de São Paulo, no ano de 2009, que foi aceita pelo grupo que criou a ferramenta, do Victoria Hospice. Não tem uma validação da ferramenta por português aqui do Brasil, é uma tradução livre que foi aceita. E ele engloba aqui a deambulação, a atividade do paciente, faltou esse termo aqui, é a atividade física do paciente e a evidência da doença, o autocuidado, são as atividades básicas de vida diária, a ingesta e o nível de consciência. O PPS ele deve ser lido sempre da esquerda para a direita, então a deambulação ela tem um papel aqui muito importante para a nossa escolha de qual PPS que o nosso paciente vai ter, tá? Aqui é uma forma, uma analogia que eu estou perguntando para um familiar quanto de performance status, ou seja, funcionalidade, ou seja, quantidade de energia. Eu costumo usar muito esse termo quantidade de energia para me referir à questão da performance status do meu paciente, da funcionalidade, que seu ente querido tem no momento. Aí eu mostro a figura e o familiar vai me apontar aqui quanto que ele acha que o ente querido dele tem no momento. Eu poderia estar fazendo esse questionamento com o próprio paciente. É uma forma didática da gente poder tentar passar a informação de uma forma correta. Nós temos pontos de cortes importantes aqui no PPS.
Então, a gente tem aqui acima de 80% a deambulação é completa. Só vou colocar aqui o tempo para eu não me exceder demais. O outro ponto de corte é com a deambulação reduzida, 70% e 60%, 50% a maior parte do tempo sentado ou deitado, 40% a maior parte do tempo acamado, mas ainda consegue sair do leito, e abaixo de 30% o paciente totalmente acamado. Vocês podem ver que são os principais pontos de corte que a gente vai encontrar na ferramenta. Então, se eu estou diante de um paciente totalmente acamado, eu vou procurar aqui para frente, lendo da esquerda para a direita, as características que vão melhor detalhar esse paciente para mim. A gente pode ver, por exemplo, que um paciente com 30%, totalmente acamado, a atividade do paciente, evidência da doença e autocuidado, eles são iguais. Então, o que vai diferenciar esse paciente é na ingesta e nível de consciência, tá? É mais ou menos nesse sentido que a gente escolhe o melhor PPS mais adequado para poder avaliar a capacidade funcional do nosso paciente. Uma queda brusca do PPS, que seria uma queda importante. Então, um paciente que tem um PPS muito alto e, de repente, vai para um PPS muito baixo. O que pode significar isso na nossa prática diária? A gente tem que ficar atento a isso. Eu vou aceitar aqui, tem gente querendo entrar. Então, uma queda brusca do PPS, o que pode significar na nossa prática diária? Por exemplo, um PPS de 70% que vai para um PPS de 20%. É uma queda de 50%. Isso vai indicar para a gente uma situação potencialmente reversível. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não taxar o nosso paciente como paciente que não merece nenhum tipo de investimento, no sentido de que ele está no seu processo de morrer. Por exemplo, um paciente que tem um câncer de pulmão com metástase hepática e óssea, não, vamos trocar aqui. Um paciente que tem um câncer de intestino com metástase hepática e peritoneal, carcinomatose peritoneal, tem uma doença avançada, incurável, se encontra em cuidados paliativos, fazendo quimioterapia, mas ele pode ter uma performance de 70%. 70% ele tem deambulação reduzida, é incapaz do trabalho, doença significativa, mas o autocuidado é completo, a ingesta pode ser normal, o nível de consciência é completo. Fazendo quimioterapia, ele pega um quadro infeccioso, ele desenvolve uma sepse de foco pulmonar, o pulmão desse paciente é limpo, ele tem uma performance alta. Vamos investir nesse paciente se ele precisar, por exemplo, de terapia intensiva, intubação orotraqueal e ventilação mecânica, se ele desenvolver uma insuficiência respiratória aguda importante, vamos investir nesse paciente. Ele tem uma performance alta que caiu bruscamente pelo contexto infeccioso secundário à quimioterapia que baixou a imunidade dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Ele é um paciente em cuidado paliativo? Mas não é um paciente em cuidado paliativo morrendo agora, bem na fase final de vida, com prognóstico de horas a poucos dias ou poucas semanas. É um paciente que tem um prognóstico melhor. E uma queda gradual do PPS, o que vai significar para a gente? Então, um PPS que vem caindo ao longo de um intervalo de tempo. Então, ele era 70, foi para 50, foi para 40 e atualmente está em 20. Quando eu falo intervalo de tempo, é aí semanas que ele vai caindo, tá? Podendo essas semanas serem 1 mês, 2 meses. Quando a gente vai avaliar o paciente, a gente deve realizar a avaliação e dar o PPS para ele em cada momento que a gente olha ele, para a gente ter uma comparação em relação a PPS anteriores, para a gente ver o que está acontecendo com o nosso paciente. Então, uma queda gradual do PPS vai indicar para a gente, provavelmente, um processo de morrer em curso, tá? Esse paciente, ele está morrendo. Então, ele era 70, foi para 50, caiu para 40, foi para 20. Isso ao longo de um intervalo de tempo. Pode ser, por exemplo, de 6 meses. Como é que a gente consegue saber isso? Apenas acompanhando o paciente.
Se você pega um paciente que chega no pronto-socorro com uma performance status, um PPS de 20%, e você não tem dado nenhum em relação à história prévia desse paciente, e ele chega numa situação aguda, é muito complexo você simplesmente taxar esse paciente como paciente em final de vida morrendo, porque ele chegou com uma performance baixa, e não dispor para esse paciente de medidas talvez mais invasivas, que poderiam beneficiá-lo. Ele pode estar na situação acima e tinha uma performance boa. Muitas vezes você não vai ter tempo hábil para poder conversar isso e obter essas informações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente taxa o nosso paciente como um paciente em cuidados paliativos. Era uma preocupação que eu tinha muito em Minas Gerais, quando eu estava lá, sozinho, no hospital, fazendo cuidados paliativos, de escrever no prontuário que era um paciente em cuidados paliativos, mas associar a essa descrição o prognóstico que eu estimava para esse paciente. Se era um prognóstico de meses a anos, se era um prognóstico de semanas a meses, de dias a semanas ou de horas a dias. Eu sempre associava a descrição de que ele estava em cuidados paliativos o prognóstico para que as pessoas pudessem entender o nível de investimento que elas iam fazer nesse paciente. Outro ponto de corte aqui do nosso PPS é o nível ambulatorial e o nível domiciliar. Então, o PPS acima de 50%, o paciente se encontra em nível ambulatorial, em consultas, e abaixo de 40%, idealmente no domicílio, tá? Eu trabalho na atenção domiciliar do Hospital Escola, no PID, e a gente tem pacientes internados que têm performance de 50%, de 60%, às vezes de 70%. Por que esses pacientes estão internados na atenção domiciliar, se eu acabei de falar que abaixo de 40% é o ideal? Esses pacientes estão internados muitas vezes para poder controlar sintomas. Então, você chega num domicílio, vai avaliar um paciente, ele tem muitos sintomas, todos descompensados. A gente vai ver a escala que avalia, a ferramenta que avalia sintomas, que não dá para a gente fazer essa melhora sintomática, esse controle sintomático adequado no ambulatório. Então, a gente interna esse paciente, a gente arruma a casinha, a situação a mais aguda, melhora os sintomas principais, e depois, posteriormente, a gente acaba dando alta para esse paciente. O PPS é uma escala de performance status, então ele diz para a gente a funcionalidade do nosso paciente. Mas PPS muito baixos podem indicar para a gente prognóstico, tá? Então, abaixo de 30%, principalmente 20% e 10%, vão indicar para a gente prognóstico, tá? Principalmente se for associado a uma queda gradual, tá? E também num contexto também de queda brusca, uma queda muito importante, pode ser que aquele paciente, mesmo que a gente faça todo o investimento proporcional à performance prévia dele, que foi uma queda brusca, ele venha a falecer porque a situação ficou realmente muito grave e a performance caiu muito. Esse trabalho aqui eu fiz na residência médica ainda em 2013, e a gente viu lá os pacientes internados na enfermaria, predominantemente pacientes oncológicos. Eu não lembro o período de tempo aqui, de janeiro de 2013 a junho de 2013. Não lembro quantos pacientes, 166 pacientes na enfermaria. Era uma enfermaria de cuidados paliativos, pacientes internados. O desfecho da internação foi óbito em 64,18% dos casos, e aqui a performance de entrada do paciente, a gente vê que quando o paciente entrou com 40%, o óbito foi de cerca de 50%. Quando entrou com 30%, o óbito foi de 50% também. Então, 30% já não diz tanto em relação ao prognóstico, mas 20% e 10%, olha aqui como que a taxa de óbito foi elevada. 20%, 86% dos pacientes vieram a falecer durante a internação, e 10%
mais de 90% de chance desse paciente falecer. Então, o PPS, ele tem valor prognóstico e a gente vai ver isso quando a gente vê o PPI, que é a escala prognóstica. Tá? Isso foi visto ao longo do tempo, aplicando a ferramenta, que PPS muito baixos estavam associados a pior prognóstico. Esse aqui é um trabalho de 99, que fala mais ou menos a mesma coisa da pesquisa que eu fiz na residência em 2013. Então, um PPS de 10 a 20%, a sobrevida média era de dias, de 30 a 50%, a sobrevida média era de semanas, e de 60 a 70%, a sobrevida média era de poucos meses, tá? Então, a gente tem aqui uma noção melhor. Aqui eu trouxe alguns exemplos para que a gente pudesse dar o PPS nas diversas situações, tá? Eu acho que eu coloquei primeiro as situações. Então, vamos ver aqui. Aí eu vou precisar que vocês participem. João, 54 anos, com câncer de próstata, mais metástase óssea, caquexia neoplásica, evoluindo com síndrome de compressão medular, dor oncológica e paraplegia. Então, esse paciente está numa situação de emergência oncológica, uma emergência em cuidados paliativos, que é a síndrome de compressão medular, e ficou paraplégico. Se ele está paraplégico, ele está acamado. Então, a gente vai olhar aqui na tabela, estão totalmente acamado. Ele não está a maior parte do tempo acamado, ele está com paraplegia. Plegia é a perda dos movimentos. Paresia é a fraqueza muscular em vários níveis. Então, se ele está plégico, ele está acamado. Então, ele é, no mínimo, 30%. Acabou que eu falei esse. A próxima paciente, Dona Maria, 78 anos, no mínimo, ele poderia ser 20 ou 10, dependendo se eu tivesse dado mais características para poder falar aqui a respeito de como está a ingesta e nível de consciência dele, tá? Maria, 78 anos, com câncer coloretal, mais metástases em fígado, pulmão e sistema nervoso central, acamada, com oscilação do nível de consciência, dieta enteral por sonda nasoenteral. Qual que é a performance status dessa paciente, na opinião de vocês? Aí agora vocês participam. O que vocês acham? Peraí que eu estou consultando aqui o esqueminha. Podem pensar, não precisa ter vergonha nem nada. Às vezes eu pontuo PPS que pessoas questionam depois, posteriormente. Eu não tenho uma certeza plena, tá? Não é uma ferramenta 100% exata, não tem uma exatidão perfeita. Dona Maria teria uma performance de quanto, na opinião de vocês? 10%? Poderia ser 10%. Só que ela tem a dieta por sonda enteral. Então, ela se alimenta de alguma forma. Então, 10% seria cuidados com a boca, que são coisas que são realizados na Dona Maria. Mas como ela tem a dieta, ela Eu diria 30 também. Isso, poderia ser também, mas 30 a alimentação seria normal ou reduzida. Normal no sentido do paciente poder comer. Quando o paciente usa um dispositivo de alimentação artificial, no caso uma sonda, uma gastrostomia, no mínimo, se ele é acamado e dependente completo para o autocuidado, ele vai ser no mínimo 20%. Então, a gente chega nos 20%, mais ou menos nos 20% para esse paciente, tá? Porque ele tem oscilação de nível de consciência. A gente vê que o nível de consciência pode ser completo, com sonolência ou confusão. Então, só por ter a sonda, ele fica em 20%. Mas não é errado eu falar que ele tem 10%, 30% seria muito. Ele teria 20% ou 10%, tá? Essa questão da sonda, a ferramenta, o PPS, na descrição no site,
Ele tem a descrição de alguns exemplos, tá? Essa coisa da sonda é uma coisa que, quando o paciente usa a sonda, está totalmente acamado, independente completo, e o nível de consciência varia, e não se alimenta pela boca. Eu aprendi na residência, em 2013, que ele tinha uma performance de 20%, tá? Ele não seria 10% por causa do dispositivo de alimentação. Se ele não tivesse nenhum tipo de dispositivo de alimentação e não tivesse mais se alimentando, aí sim ele seria 10%. Então não tem certo e errado. Você falar que é 10% também não estaria errado, tá? Mas você teria que colocar ali que, além dos cuidados com a boca, esse paciente tem um dispositivo artificial de alimentação. Então você complementa a informação. O outro caso, Paulo, 66 anos, com câncer de pulmão, mais metástase óssea, independente para atividades de vida diária, instrumentais e básicas, não está trabalhando e permanece a maior parte do tempo em seu domicílio. Então, é um paciente praticamente domiciliado, incapaz para o trabalho, mas independente para o autocuidado, inclusive também para as atividades instrumentais de vida diária. Vocês acham que a performance de Paulo é quanto? Falta informações aqui para a gente chegar num PPS ideal. Mas só a descrição do caso, vocês acham que seria quanto, no mínimo, pelo menos? Bem, ele é incapaz para o trabalho. O primeiro ali que tem incapacidade para o trabalho é de 70%. Só que ele, ao mesmo tempo que é incapaz para o trabalho, ele faz as atividades diárias dele, né? Isso. É no mínimo 70%. Ele pode ser 70%, 80%, 90%, tá? Não, 90% não. Ele pode ser atividade normal com esforço ou incapaz para o trabalho, não está trabalhando. Não detalhei aqui, então ele pode ser um 70% ou 80%. Não detalhei aqui, não falei exatamente que ele está incapaz para o trabalho. Pode ser que ele seja incapaz ou pode ser que ele tenha muita dificuldade em realizar o trabalho, tá? Mas atividade normal para o trabalho ele não tem, ele não é 90%. Então, para vocês verem como que a ferramenta ela é maleável, tá? Não tem uma certeza absoluta. E Clara, 64 anos, com AVE isquêmico há 2 meses, dependente completa para o autocuidado, uso de sonda vesical de demora. Aqui eu também, estão faltando informações para que a gente chegue num PPS ideal, um PPS de escolha mesmo, certeiro. Então essa paciente teve uma AVE isquêmica há 2 meses, ficou dependente completa para o autocuidado. Se ela é dependente completa para o autocuidado, ela não tem locomoção. A locomoção faz parte do autocuidado, das atividades básicas de vida diária. Então ela é acamada, faz uso de sonda vesical de demora, provavelmente ela tem uma bexiga neurogênica pelo AVC que ela teve. Só que eu não falo nada sobre alimentação e nem nível de consciência dela. Ela teria qual performance, na opinião de vocês? Eu diria de 30 para menos. Isso, ela vai ser totalmente acamada, então ela vai ser de 30 para menos, tá? Eu coloquei 10% aqui, 10% seria cuidados com a boca, porque eu não me referi em relação à questão da alimentação, mas o correto realmente seria que ela tivesse no mínimo um PPS de, no máximo um PPS de 30%, podendo ser 30%, 20% ou 10%, tá? Aqui ficou errado. O mais correto seria, no máximo, 30%, que seria a performance status dela. Então, me faltam informações para que eu possa escolher o PPS ideal, tá? Ei, Então, é mais prof, um... Oi. uma colega enviou uma pergunta e eu também estou com dúvida. O que seriam esses cuidados com a boca? Cuidados com a boca seria a higiene oral, manter a mucosa da cavidade oral umedecida, porque o paciente, quando está com uma performance muito baixa, 10%, ele está, na grande maioria das vezes, morrendo. Então, a gente tem a queda do maxilar,
a queda da boca. Então, ele começa com uma respiração bucal, basicamente. Então, isso resseca muito a boca. Então, seria cuidados com a boca. Esse paciente não se alimenta mais, está sonolento ou confuso, em delírio hipoativo, às vezes um delírio misto, hiperativo com hipoativo, mas ele não consegue se alimentar mais, e a gente até contraindica, porque ele não consegue deglutir. Esses cuidados com a boca seria a higiene oral, que é feita nesse paciente, manter essa mucosa umedecida, manter os lábios hidratados. A gente utiliza para hidratação dos lábios e da mucosa da cavidade oral o lubrificante íntimo à base de água, fazendo propaganda, o KY, por exemplo, seria uma opção. Ele hidrata bem e não tem gosto, e é à base de água, tá? Os cuidados com a boca seriam basicamente isso. Tá? O paciente não está se alimentando mais, é um paciente que está em fase final de vida, com prognóstico de horas a poucos dias, talvez poucas semanas. Ficou claro? Sim, obrigada, prof. Nada. Aqui eu trago agora o KPS e o ECOG, que são escalas, ferramentas muito utilizadas na oncologia. O KPS, basicamente, é só essa coluna aqui, tá? Ele também é dividido de 10 em 10%, de 0, paciente morto, até 100, o paciente normal, sem queixa, sem evidência de doença, mas doente. Ele é só essa coluna. Esse trabalho aqui, em que eu e o Thiago, o enfermeiro que trabalhava comigo lá em Minas, a gente fez a tradução livre da ferramenta, é um KPS guiado, em que a gente faz perguntas e, dependendo do sim ou não, a gente é guiado pela ferramenta a ir para determinada performance e status. Fica muito mais fácil, porque essa coluna aqui, que é o KPS só, a ferramenta original, ela tem muitos poucos detalhes em relação às características que a gente precisa para que a gente possa colocar o paciente numa performance status ideal. Então, aqui, por exemplo, o paciente é capaz de continuar com seu trabalho ou atividade normal? Sim, ele é capaz. Ele tem sintomas? Sem sintomas é 100, sintomas leves 90, sintomas moderados 80. Ele não é capaz? Aí vem a outra pergunta. Ele permanece no leito mais do que 50% do dia? Se sim, aí você já vem aqui para a parte com performances piores. Então, no leito, mais do que 50%, quase completamente acamado. Completamente acamado já seria 20%. Lembram que o acamado no PPS era 30%? Aqui já seria 20%. 10% é mais ou menos parecido de um com o outro, tá? Então, o KPS ele é bem simplificado. Eu gosto desse KPS guiado aqui, tá? Eu fiz um arquivo em PDF e mandei para o pessoal da Liga. Se alguém tiver interesse, eu posso mandar. É só me mandar e-mail ou mensagem pelo WhatsApp, que vai estar no final da aula, que eu posso enviar as ferramentas todas em PDF, tá? E o ECOG, Zubrod, que é uma escala também muito utilizada na oncologia para performance status. Geralmente eles colocam PS, performance status 1, performance status 3, performance status 5. A grande diferença do ECOG, que também é muito simplificado, tá? É que quanto maior o número, pior o paciente. Aqui, quanto maior o número no KPS e no PPS, melhor o nosso paciente. Aqui é o contrário, tá? E aqui uma comparação do ECOG com o KPS, para a gente ter uma noção aqui, tá? Então, um ECOG 3, uma performance status 3, pode corresponder a um KPS de 50% ou 40%. Uma performance status 4, um ECOG 4, pode corresponder a 30%, 20% ou 10%. Tá? Então, para vocês verem como que tem muito menos informação do que o PPS.
No Hospital do Câncer 4, a unidade de cuidados paliativos do INCA, eles utilizam qual ferramenta dessas que a gente falou até agora para avaliar a performance e status? Para falar com a mesma linguagem das outras unidades do INCA, o INCA tem 4 unidades, a unidade de cuidados paliativos resolveu adotar o KPS, que é utilizado pela oncologia nas outras unidades. Então, para falar da mesma linguagem, eles não usam o PPS, eles usam o KPS, tá? É uma regra institucional. Você não é obrigado a usar o PPS, tá? Você pode usar qualquer uma dessas 3 ferramentas para poder falar e classificar o seu paciente. O ideal, para quem trabalha em cuidado paliativo, é sempre trazer o PPS associado com o KPS ou o ECOG, para que outro profissional que não esteja familiarizado com os cuidados paliativos e com a ferramenta PPS possa entender melhor o significado daquele percentual, tá? Então, trazer lá um PPS de 50%, que seria mais ou menos um ECOG 3, ou podendo ser um ECOG 2, tá? Dependendo do contexto do paciente. Então, trazer um com o outro para que os outros profissionais possam se familiarizar e entender. E o objetivo de aplicar uma ferramenta para dizer a performance status do paciente é que todos falem a mesma língua. Então, você bate o olho, vê a performance e você é capaz de imaginar como que esse paciente se encontra, tá? Sem nunca ter visto esse paciente antes. Então, você tem noções de como você vai encontrar esse paciente. Por isso que ele tem que ser feito sempre de forma comparativa, para a gente ver se esse paciente está entrando no processo de morrer ou se foi uma queda brusca e uma situação potencialmente reversível, tá? Aqui vale a mesma situação da queda brusca e da queda gradual. A outra ferramenta muito utilizada em cuidados paliativos é a escala de avaliação de sintomas de Edmonton, o ESAS, aqui a versão validada para o português aqui do Brasil, ESAS-BR, tá? O ESAS é a escala de avaliação de sintomas de Edmonton. Os sintomas são avaliados nas últimas 24 horas, mas na prática acaba que você sempre pergunta para o paciente em relação ao que está acontecendo no momento, mas idealmente são as últimas 24 horas, tá? Isso às vezes complica um pouco a compreensão do paciente para que ele possa te dizer uma nota, tá? A escala original, criada pelo Eduardo Bruera, que é um argentino que mora nos Estados Unidos há vários anos e é um dos maiores pesquisadores mundiais em cuidados paliativos na atualidade, ela contém 8 sintomas e um espaço nesse último sintoma aqui, que o paciente podia escolher um sintoma que não estivesse presente na ferramenta, que estivesse causando muito sofrimento para ele. Geralmente, os pacientes escolhiam constipação, pelo uso crônico de opioides. Então, a gente tem aqui dor, cansaço, fraqueza, isso aqui na validação para o português do Brasil, náusea, enjoo, para o paciente compreender melhor. Se você falar náusea, ele pode não entender. Depressão, eu achei um pouco, isso é uma opinião pessoal, a tradução um pouco infeliz nesse sentido, porque depressão é um diagnóstico, não é um sintoma. Então, eu acho que caberia aqui a palavra tristeza no lugar de depressão. Ansiedade, sonolência diurna, essa aqui é sonolência diurna durante o dia. O apetite, sensação de bem-estar, falta de ar e eles viram que a questão da insônia, do sono, estava muito presente como sintoma e acabaram colocando ela direto na ferramenta, não deixando aquele espaço da ferramenta original. Isso foi aceito pelo Eduardo Bruera, que participou, inclusive, do estudo. Esse aqui é um estudo de 2015 do Hospital do Câncer de Barretos, tá? Que é um centro de referência em cuidados paliativos aqui no Brasil, assim como o Instituto Nacional de Câncer, que pesquisa muito sobre cuidados paliativos. O Carlos Eduardo Paiva, que é o pesquisador responsável, é um dos maiores pesquisadores que a gente tem aqui no Brasil sobre cuidados paliativos na atualidade.
Então, o ESAS é uma ferramenta visual, tá? É mais ou menos igual o PPS, tá? A gente vai ter que se guiar aqui com alguns detalhes. Então, você pergunta para o paciente, numa escala de 0 a 10, sendo 0 a ausência de dor, sem dor, e 10 a pior dor possível, qual que é a nota que o senhor dá para a sua dor nas últimas 24 horas, ou para a sua dor no momento, que é o que a gente utiliza mais. Isso pode confundir um pouco o paciente, tá? Tem pacientes que não vão conseguir te dar um número exato, mas o ideal seria que você fizesse com um número exato, até para trabalhos científicos, para pesquisas e tudo, para que fique de forma adequada. E você vai fazendo isso com todos os sintomas, tá? A gente tem que fazer algumas adaptações aqui, para a gente, até para eu poder entender a ferramenta, a gente tem que fazer umas adaptações. Então, na questão do apetite, é melhor apetite, 0, fica uma coisa incoerente. Então, falta de apetite, 0, já fica coerente. Então, melhor sensação de bem-estar, 0, significa que o paciente está muito bem, não faz muito sentido. Mas falta de bem-estar, quando você coloca a palavra falta de bem-estar, já faz sentido. E a questão do melhor sono, 0, também não faz sentido. Falta de sono fica com sentido agora, tá? São adaptações que a gente tem que fazer na ferramenta. Isso aqui são coisas da minha cabeça, tá? Para poder entender a ferramenta. Não é todo mundo que usa nesse sentido, tá? E a ferramenta, ela, se os sintomas estiverem mais para a esquerda, significa que eles estão melhor controlados. Se os sintomas estiverem mais para a direita, na escala, na ferramenta, significa que eles estão pior controlados. É uma ferramenta visual, você bate o olho, você vai bater o olho e você vai ver, que a gente vai ver agora, como que os sintomas se apresentam. Então, por exemplo, nessa situação desse paciente em específico, os sintomas eles estão, na grande maioria das vezes, para o lado direito, então eles estão descontrolados. Então, esse paciente precisa de atenção urgente e controle adequado de sintomas. Esse paciente aqui já apresenta sintomas, na grande maioria, aliás, todos, para o lado esquerdo, ou seja, são sintomas mais bem controlados. Ele pontua uma dor 3, tá? Imagina um paciente que tem uma dor, voltando aqui no nosso outro paciente, tem uma dor 9 em 10, 24 horas por dia, todos os dias da semana, há meses. Esse paciente, ele vai conseguir dormir? Não. Esse paciente vai conseguir se alimentar? Não. Esse paciente vai ter ansiedade? Vai. Esse paciente vai se sentir triste? Vai. Esse paciente pode ter náusea? Pode. Esse paciente vai ter falta de bem-estar? Sim, importante. Então, um sintoma leva a uma cadeia de piora de vários outros sintomas. Então, um paciente com uma dor intensa, a primeira coisa que a gente vai ter que resolver nele é a dor, para depois a gente ir vendo quais são os sintomas que vão prevalecer, tá? Após um período, às vezes, grande de sintoma descontrolado, como dor, que não foi controlada de forma adequada, às vezes é só um simples ajuste de medicação, ou seja, se a dor é intensa, é igual ao opioide forte. Às vezes o paciente estava usando um opioide fraco que não conseguia controlar a dor dele. Então, às vezes, só o ajuste para um opioide forte, como a morfina, por exemplo, já faz essa dor cair, por exemplo, para o nosso outro exemplo, 3. Então, você imagina a qualidade de vida que esse paciente, que tinha 9 o tempo todo, caiu para 3. Ela desapareceu? Não, mas ela está bem reduzida agora. Tá? A gente pode considerar um controle satisfatório dessa dor. E aqui um paciente com sintomas mistos, tá? Em que a gente tem a dor intensa, causando situações desencadeadas pela questão da dor intensa, mas a gente tem aqui alguns outros sintomas controlados, então a gente vai encontrar isso. Então é uma ferramenta visual, que você bate o olho e você já identifica aqui quais são os principais sintomas que você tem que intervir, tá? E para o nosso paciente que não se comunica,
como que a gente vai avaliar sintomas para esse paciente? Ah, faltou um detalhe aqui. Aí, qual que é a importância do ESAS? No ESAS, a gente faz a busca ativa de sintomas causadores de sofrimento. A gente não espera que o paciente traga para a gente os sintomas. Por exemplo, fadiga. É um sintoma muito subnotificado, muito não questionado com o paciente. Se você não pergunta, ele não vai te falar. Ele acha que faz parte do processo de doença que ele está vivendo. Então, a importância do ESAS é que ele traz os sintomas. A gente faz uma busca ativa dos sintomas e não espera que o paciente traga isso para a gente. Depois que você termina o ESAS, você pode colocar aqui outros sintomas e o paciente vai te dizer outros sintomas que ele tem que você não questionou, que estão presentes na ferramenta. Uma outra forma de classificar aqui, que eu não coloquei, seria entre leve, moderado e intenso, para aquele paciente que tem dificuldade de dar um número. Então, eu faço muito um ESAS, só que aí já não é mais o ESAS, porque o ESAS é o número. Então, fica uma avaliação de sintomas qualitativa, tá? Não tem como você chamar mais de ESAS. 1, 2, 3, leve, 4, 5, 6, moderado, 7, 8, 9, 10, intenso, tá? É uma outra forma de você classificar os sintomas. Eu faço muito mais essa qualitativa do que o ESAS quantitativo. Eu vejo as pessoas insistindo com os pacientes para que eles deem um número a todo custo, tá? Isso pode ser bem desconfortável para uma pessoa que está em sofrimento e com uma dor intensa. Imagina, você já faz, a dor é o primeiro sintoma, você já pergunta para o paciente, ele está com dor 10 em 10, você acha que ele vai te responder de forma adequada os outros sintomas? Você vai, 10 em 10 é igual a agir naquele momento para poder diminuir a dor desse paciente, tá? Não vai aplicar a ferramenta inteira e obrigar esse paciente desculpa o termo, cuspir um número para você, porque você precisa de um número, não. Então, tem que ser tudo adaptado ao contexto que você se encontra. Para o paciente que não se comunica, a gente tem o PEN, eu não sei como fala, nunca vi ninguém falar o nome dessa ferramenta em palestras nem nada, mas eu acho que é PENAD mesmo, BR, que é uma escala de avaliação de dor em demência avançada. Na demência avançada, o paciente tem incapacidade comunicativa, tá? Então, a gente vai avaliar o nosso paciente pela questão do comportamento, a respiração, a vocalização negativa, a expressão facial, a linguagem corporal e a consolabilidade. Vamos ter notas de acordo com a situação e aqui embaixo uma aproximação do que seria a questão da dor no nosso paciente, tá? Que foi aquilo que eu falei agora, dor leve de 1 a 3, 4 a 6 na pontuação moderada, de 7 a 10, dor intensa, tá? O total varia de 0 a 10 pontos, tá? Então, a gente consegue aqui ter uma noção no nosso paciente que tem incapacidade comunicativa, tá? Ela não vale só para o paciente com demência avançada. Ela foi validada para o paciente com demência avançada, mas qualquer paciente com incapacidade comunicativa, você pode aplicar essa ferramenta, ela é bem útil, tá? Então, vamos olhar um pouquinho ela aqui. Então, a respiração do nosso paciente está ruidosa com dificuldades. Então, ele pontua 2 pontos. A vocalização negativa, ele tem gemidos, ele pontua 1 ponto. A expressão facial, ele tem uma expressão facial com uma careta. Então, ele está em sofrimento, ele pontua mais 2 pontos. 5 pontos. Linguagem corporal, ele está com o corpo rígido, com os joelhos encolhidos, 7 pontos. E consolabilidade, que seria você se dispor a estar ao lado desse paciente e consolá-lo para ver se melhora os sintomas, se ele tem alguma resposta. Ele é incapaz de ser consolado, distraído ou tranquilizado. Então, daria 9. 9, dor intensa, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente vai aplicar a ferramenta. É 100% certa, precisa? Não. A gente vai ter sempre que adaptar ao contexto que a gente se encontra.
O PPI, que é o Palliative Prognostic Index, é uma escala de prognóstico, que a gente está falando de tempo de vida pela frente que a gente tem, tá? O PPI, ele engloba o PPS, a ingesta oral, edema, dispneia em repouso e delírio. O PPI, ele deve ser aplicado somente no paciente com câncer, tá? No paciente não oncológico, o PPI, ele não tem tanta certeza em relação à certeza que ele traz para o paciente oncológico. Para as diversas situações não oncológicas, nós temos escalas específicas que vão trazer para a gente uma estimativa prognóstica, tá? Mas no paciente com câncer é o PPI que a gente vai aplicar. Então, vocês podem ver aqui que se o paciente tem baixa performance status, ingesta oral ruim, tem presença de edema, presença de dispneia em repouso ou presença de delírio, tudo isso vai denotar pior prognóstico para esse paciente, tá? São as variáveis. E está de acordo com a questão de baixos valores de PPS serem prognósticos. Olha aqui a pontuação, ó, PPS 10 a 20%, pontua 4 aqui no PPI, tá? Os scores encontrados, se ele for maior que 6, a sobrevida é de semanas, é de menos que 3 semanas. Então, quanto maior o score, menor a sobrevida. O PPI de 4, sobrevida menor que 6 semanas, e um PPI menor que 4, ou seja, quanto menor o PPI, maior a sobrevida maior que 6 semanas, tá? Qual a importância do PPI para o nosso paciente e para a nossa assistência em cuidados paliativos? É saber quanto tempo a gente tem estimado para poder atuar com aquele paciente. Então, coisas que eu poderia postergar em determinadas situações, com PPI muito baixo, eu não vou poder postergar, eu vou ter que fazer um intensivão de cuidados paliativos naquela visita domiciliar, naquele atendimento ambulatorial, naquela visita hospitalar, infelizmente, tá? Então, o paciente vai ser bombardeado de coisas que vão estar acontecendo ali. Muitas vezes a gente tem que ter um bom senso, porque eu não posso fazer uma comunicação de notícias difíceis para um paciente que não tem compreensão do seu diagnóstico e prognóstico, sabendo que o prognóstico dele foi inferior a 3 semanas, calculado pelo PPI, eu não posso simplesmente, vou usar o termo de novo, cuspir toda a informação para esse paciente, deixar ele chocado ali, não sabia de nada, de repente eu jogo tudo para ele. Não, você tem que ponderar e ser proporcional e ver até onde esse paciente aguenta na questão das informações e principalmente se ele gostaria de receber informações. Às vezes é um paciente que não quer conversar a respeito da sua doença, tá? A gente vai ver isso na ferramenta de comunicação de notícias difíceis. Então, a importância do PPI é planejar o cuidado, os cuidados que a gente vai oferecer para o nosso paciente, tá? E também a quais tratamentos e cuidados esse paciente vai receber, tá? Então, um paciente que tem um PPI maior que 6, com uma estimativa de vida menor que 3 semanas, não é geralmente 3 semanas, às vezes pode ser 4, 5 semanas, tá? Que está com uma anemia grave. Eu vou transfundir esse paciente, se ele tiver muito, muito sintomático, eu tenho uma estimativa de prognóstico aí menor que 3 semanas, transfundi-lo para controlar sintomas não seria uma ação totalmente desproporcional, tá? Mas seria uma ação questionável. Se o meu objetivo é controle de sintomas, é melhora de sintomas e de qualidade de vida, algumas ações elas podem ser pertinentes. Igual, por exemplo, uma situação que a gente viveu recente, e eu até questionei com a minha equipe de trabalho sobre as condutas que foram tomadas. Uma paciente nonagenária com câncer avançado, não diagnosticado por biópsia, mas apenas por imagem, porque ela já não tinha mais performance. Ela faleceu agora recente e ela entrou em delírio hipoativo, ela não respondia mais a nada,
parou a ingesta alimentar e hídrica, e a família se sentia incomodada dela não estar ingerindo alimentos. Então, a gente conversou e optou por manter uma hidratação com soro glicosado, que seria o aporte calórico que ela ia precisar. E só que isso gerou uma situação, que foi o bexigoma, porque ela começou com retenção urinária pelo uso de opioide. E o que aconteceu? A gente teve que passar... A gente teve que passar... Siri tá louca aqui. A gente teve que passar uma sonda vesical de demora. E a sonda vesical de demora foi passada, que foi um procedimento, nas últimas 24 horas de vida dessa paciente. Então, eu questionei com a minha equipe se o que a gente fez foi realmente proporcional ou desproporcional. A Raquel, que é a enfermeira que trabalha comigo, ela pontuou que achava que a paciente não deveria ser hidratada, porque a hidratação gerou um outro sintoma causador de sofrimento. Imagina um bexigoma, que é a distensão da bexiga, que o opioide não cobre, causa muita dor, tá? É uma dor do tipo incólica, por distensão de um órgão, de uma estrutura. O opioide geralmente não cobre bem esse tipo de dor. E a gente acabou fazendo um procedimento que é passar uma sonda vesical de demora. E a paciente morreu menos de 24 horas depois. Então, a Raquel, a enfermeira que trabalha comigo, achava que a gente não deveria ter hidratado a paciente. Só que, para a família, era um sofrimento. Eu não tinha os desejos prévios dessa paciente em relação a cuidados e tratamentos que ela gostaria de receber, tá? Foi explicado para a família que essa paciente não tinha, um paciente morrendo, ele não tem sede nem fome, tá? Se ele pede água é porque a boca fica seca por causa dos medicamentos, tá? Ou se ele aceita bem uma gaze umedecida com água, se ele prende a gaze e dá a sensação de sucção daquele conteúdo líquido, é porque a boca está muito seca, não é a sensação de sede. Então, o paciente morrendo não tem sede nem fome. Isso tudo foi explicado para a família, mas a família ficou incomodada e foi optado pela hidratação. Então, para vocês verem como não tem um certo e um errado, tem o melhor que a gente consegue fazer dentro da situação que a gente se encontra, tá? Isso aqui foi um exemplo. Aqui são as variáveis, todas elas presentes. Se alguma delas estiver presente no nosso paciente com câncer, isso indica mau prognóstico, tá? Falando um pouco agora de ferramentas que são utilizadas na geriatria, pensando que boa parte dos nossos pacientes vão ser pacientes idosos, tá? O câncer, ele vem com a idade avançada. É esperado que esse paciente venha a ter doença oncológica. O câncer numa pessoa jovem está fora do contexto habitual da doença. Então, geralmente, é uma doença muito mais agressiva do que no paciente idoso. Então, a gente tem aqui a escala visual de fragilidade do pessoal da UFMG, lá de Minas Gerais, em que a gente vai classificar o nosso paciente idoso em 10 estratos clínicos funcionais. Então, o idoso robusto vai do estrato 1 ao 3, o idoso em risco de fragilização 4 e 5, e o idoso frágil no estrato de 6 a 10. E o idoso na fase final de vida, que é o que nos interessa, são os estratos 9 e 10, tá? O que é um idoso frágil? É aquele idoso que perdeu a atividade de vida diária, seja instrumental, geralmente as primeiras a serem perdidas, seja, depois de perder todas as instrumentais, atividades básicas, tá? Então, qualquer idoso que tenha perda de atividade de vida diária é um idoso considerado frágil, tá? Aqui é a estratificação clínico-funcional do paciente, com os detalhes para você escolher qual extrato clínico-funcional que ele se encontra. Eu, como não sou geriatra, acho muito confuso o idoso robusto. O risco de fragilização já é um pouco mais claro, mas também é confuso.
E o nosso idoso frágil é um pouco mais fácil da gente poder classificar ele. Pensando nos cuidados paliativos em fim de vida no paciente idoso, a gente vai se deparar muito com esses estratos 9 e 10, tá? Aqui, só para lembrar, a perda de atividades de vida diária, é o idoso frágil. Então, no extrato clínico funcional 9, nós temos dependência completa nas atividades instrumentais de vida diária, mas esse idoso é capaz de se alimentar sozinho, ele leva a comida à boca sozinho ainda, ele é extrato 9. Se esse idoso for dependente completo, que é o grau máximo de fragilidade, ele é incapaz até de comer, ele é extrato clínico funcional 10, tá? E o 9 e o 10 é a fase final de vida, ou seja, se você usa essa ferramenta visual de fragilidade e classifica esse idoso em 9 ou 10, significa que ele é um idoso com um prognóstico bem ruim, principalmente se for um idoso com uma doença oncológica por trás, tá? Desculpa. Uma outra ferramenta é o índice de CATS, que vai avaliar as atividades básicas de vida diária, que é o autocuidado lá do PPS que a gente viu. O tomar banho, o vestir-se, o uso do sanitário, a transferência, a continência e a alimentação, tá? Eu não vou entrar tanto em detalhes nessas ferramentas, porque é uma coisa muito específica, isso aí é para você entender melhor o funcionamento do seu paciente idoso com câncer, por exemplo, tá? Então, esse idoso, dependendo, ele pode ser independente, semidependente, dependente incompleto ou dependente completo, tá? Pela ferramenta, e aqui as características específicas. Uma outra escala é a escala de Lawton-Brody, que vai avaliar as atividades instrumentais de vida diária, tá? Eu vou utilizar essa daqui, que é a mais utilizada nos serviços, em que cada ponto, por exemplo, em relação ao uso do telefone, a viagens, compras, preparo de refeições, trabalho doméstico, uso de medicamentos e manuseio do dinheiro, a gente vai preencher e vai encontrar o score, e esse paciente vai ser descrito como dependente total, parcial ou independente para as atividades instrumentais de vida diária. O score máximo aqui vai ser 21, tá? Então, é para a gente entender melhor como o nosso paciente idoso está funcionando dentro de um contexto de doença oncológica, por exemplo. Aí entra a oncogeriatria, tá? Cuidados paliativos oncológicos no paciente idoso com câncer. Uma outra ferramenta que vai avaliar a questão da memória, da queixa de esquecimento, é o Mini-Mental, tá? A cognição é um conjunto de capacidades mentais que permitem ao indivíduo compreender e resolver problemas do cotidiano. Vai ser uma queixa muito comum nos nossos pacientes em cuidados paliativos idosos e também nos não idosos, a queixa de esquecimento, porque a gente vai fazer uso muito frequente dos opioides, e opioide tem, quando usado por longos períodos, ele gera alterações cognitivas. Então, o esquecimento vai ser uma queixa muito frequente, ou aquele paciente que tem polifarmácia, mais de 5 medicamentos, e principalmente o uso de psicotrópicos, ele vai acabar tendo a queixa de esquecimento também. Então, o Mini-Mental se torna importante, e inclusive ele é importante para ver se o nosso paciente está apto, ele é capaz de tomada de decisão, tá? Ou se ele está desenvolvendo um quadro demencial concomitante ao contexto oncológico em que ele está vivenciando, tá? Então, a queixa de esquecimento, ela pode ser percebida pelo paciente ou pelos familiares. Quando a percepção da família é maior que a do paciente, geralmente denota demência, que é a falta de insight do problema, ou a nosognosia. Se a queixa pelos familiares é menor do que pelo paciente, isso geralmente vai indicar depressão ou ansiedade. E quando ela é mais ou menos parecida entre familiares e pacientes, a queixa de esquecimento, geralmente o paciente apresenta comprometimento cognitivo leve, tá? Qual que é a importância do Mini-Mental? É ver
a cognição do nosso paciente e se ele é lúcido, capaz de tomada de decisão, para a gente poder conversar com ele, para ver se ele vai entender seu contexto de doença, as opções de tratamento e quais os cuidados que a gente vai oferecer de forma proporcional ao momento evolutivo dessa doença. Ficar atento aqui que queixa de esquecimento também pode estar presente na depressão. Então, a gente vai ver que toda vez que o nosso paciente se queixar de esquecimento, a gente vai aplicar o Mini-Mental e uma escala para screening de depressão também. É obrigatório você aplicar as duas escalas, tá? Aqui são os tipos de memória, tá? A memória de trabalho, que com esquecimento ela tende a piorar, tá? Então, é aquela dificuldade de fazer várias atividades ao mesmo tempo, e ela vai estar muito associada a déficits atentivos ou sensoriais. Por exemplo, um idoso que tem problema visual, um idoso que tem problema auditivo, tá? Além de distúrbios de humor ou sono. E a memória episódica, que é a que vai conotar para a gente o diagnóstico de demência, que é importante para que o idoso possa se virar, literalmente, no dia a dia e realizar as atividades de vida diária. Aqui é a interpretação do Mini-Mental, de acordo com a escolaridade do nosso paciente, tá? Nós temos várias formas de interpretar o Mini-Mental, e se você não tiver tempo hábil de realizar o Mini-Mental no seu paciente, você vai escolher aqui 4 pontos que são essenciais para você já ter uma noção da cognição desse paciente. É fazer com ele a orientação temporal, ano, mês, dia do mês, dia da semana, semestre, hora aproximada, a orientação espacial, tá? É o estado, cidade, bairro, local geral, local específico, e fazer com esse paciente a repetição e o registro de 3 palavras e distrair esse paciente por uns 2 ou 3 minutos e pedir para ele repetir essas 3 palavras, que é a memória de evocação. Então, se o paciente tiver desorientação temporoespacial e não conseguir fazer a repetição das 3 palavras, provavelmente esse paciente tem alguma alteração cognitiva que precisa ser melhor investigada. Então, é uma dica aqui, se você não tiver tempo de aplicar todo o Mini-Mental, esses são os principais pontos. E aqui as funções cognitivas que cada parte do Mini-Mental avalia. Não vou entrar em detalhe em relação a isso, que é muito específico da geriatria. Aqui a escala geriátrica de depressão, queixa de memória é igual a Mini-Mental e a escala geriátrica de depressão, que vai fazer uma triagem, um screening de depressão no nosso paciente. A gente tem ela resumida aqui, o GDS-5 e o GDS-15, que é a escala original. 2 ou mais pontos no GDS-5 vão fazer a suspeita de depressão, que vai ser confirmada com os critérios do DSM-5 para depressão maior, que a gente vai ver aqui a seguir. E 6 ou mais pontos no GDS-15. Então, só para a gente poder ver, você vai questionar para o paciente, você está basicamente satisfeito com sua vida? Você se aborrece com frequência? Você se sente um inútil nas atuais circunstâncias? Muitas vezes, quando a gente faz essas perguntas para um paciente em depressão, ele vai acabar chorando na sua frente, porque vai remeter a ele ao sofrimento que ele está vivenciando, tá? Você sente que sua situação não tem saída? Tá? Isso já é uma dica também de que algo está acontecendo e precisa ser investigado. Aqui os critérios de diagnóstico de depressão maior do DSM-5, tá? Também não vou me atentar a ele em detalhes. Para comunicação de notícias difíceis, a gente tem o protocolo SPIKES, que é o mais utilizado. O que é o protocolo SPIKES? É uma organização, é um roteiro para que você possa comunicar notícias difíceis para o seu paciente, tá? Então, ele envolve várias etapas, cada letra aqui tem um significado. Então, planejar essa entrevista, entender bem do caso que você tá lidando, escolher o local adequado para que essa comunicação seja feita. Por exemplo, num corredor de hospital, onde várias pessoas transitam, não é o local adequado para que você comunique uma notícia difícil. Você pode ser interrompido, esse paciente vai expressar emoções
na frente de outras pessoas, ele pode se sentir inibido, coagido, então você tem que fazer todo esse planejamento prévio, avaliar a percepção do paciente, questionar para esse paciente o que ele sabe sobre a sua doença, questionar para esse paciente se ele tem interesse de obter informações sobre o que está acontecendo com ele, passar a informação, que é a etapa do knowledge. Esse paciente vai expressar emoções, você vai ter que acolher essas emoções, você vai ter que legitimar essas emoções e, por último, você vai criar uma estratégia de acompanhamento para esse paciente, você não vai abandoná-lo e vai ter que fazer com que esse paciente possa resumir tudo que foi falado naquela conversa com a pergunta básica: o que você entendeu da nossa conversa? Se esse paciente não for capaz de reproduzir o que você falou, esse paciente provavelmente não entendeu e você vai ter que, aos poucos, ir passando a informação de acordo com o desejo dele e a capacidade dele de entendimento, tá? Tem um capítulo muito interessante no Up to Date que fala sobre a capacidade de avaliação da capacidade de indivíduos adultos, em que você tem várias perguntas que você vai avalia, mais ou menos parecido com o protocolo Spikes. É um roteiro para você avaliar a capacidade de tomada de decisão do seu paciente. Isso é muito importante para que a gente possa conversar com o nosso paciente. Porque se o nosso paciente não é capaz de tomada de decisão, eu vou ter que me direcionar para a família. Esse paciente é incapaz, eu vou ter que me direcionar para a família para que a gente possa fazer um planejamento de cuidados baseado nas crenças e valores que esse paciente apresentou previamente. Ele manifestou desejos, que são as diretivas antecipadas de vontade. Isso tudo baseado no paciente. O ideal é o exercício da autonomia. Quando ela não está mais presente, a gente vai para os familiares. E quando não existem familiares e o paciente é incapaz, é a equipe de saúde que vai decidir pelo paciente, podendo acionar o comitê de ética da instituição para poder se resguardar, mas é a equipe médica que vai decidir pelo paciente de acordo com o momento evolutivo da sua doença. A gente tem muitos pacientes que ficam crônicos no hospital e as famílias abandonam. São pacientes que exigem cuidados intensivos, não na terapia intensiva, mas cuidados contínuos o tempo todo, precisam de um cuidador, e as famílias acabam abandonando, e acaba que a equipe assistencial é que vai tomar as decisões em relação aos cuidados para esses pacientes. Isso tudo bem registrado, de que ele foi abandonado, a família não entra em contato, a família não quer participar do cuidado, isso tudo registrado em prontuário. Para a gente avaliar as necessidades espirituais dos nossos pacientes, a gente tem o questionário FICA, tá? Aqui nesse artigo do Giancarlo Lucchetti, a gente tem a tradução, tá? Eu não sei se ele foi validado, mas a gente tem uma tradução da ferramenta, que é em inglês, em que cada letra vai ter um significado e você vai fazer uma anamnese espiritual para o seu paciente, tá? Então, você se considera religioso ou espiritualizado? Que importância você dá para a fé ou crenças religiosas na sua vida? Você faz parte de alguma comunidade religiosa ou espiritual? Como você gostaria que seu médico ou profissional da área de saúde considerasse a questão religiosa e espiritualidade no seu tratamento? E aqui as principais necessidades espirituais que a gente vai encontrar no nosso paciente. A necessidade de significado, então ele vai ressignificar muitas coisas, a necessidade de conexão, seja com a família, amigos, ou com algo maior, com Deus, o universo ou a natureza. Igual eu atendi um paciente jovem com câncer avançado, metastático, incurável. Eu perguntei para ele se ele tinha alguma crença ou alguma religião, ele falou para mim que acreditava nas forças da natureza. É a espiritualidade que ele possui. Então, a gente vai trabalhar com ele dentro desse contexto. Necessidade de esperança. É importante frisar aqui que mesmo em situações difíceis,
muitos pacientes buscam esperança, não necessariamente de cura, mas de paz, conforto e aceitação. Então, eles têm esse sentimento que muitas vezes a família entra e te bloqueia para que você não possa, para que você não passe informações para esse paciente, porque ele vai se entregar, entre aspas, e morrer mais rápido, o que na realidade não acontece. Toda vez que você comunica algo ruim para o paciente, ele entra num processo de luto, que é uma perda, e ele vai reagir de forma proporcional, tá? E a literatura mostra que os nossos pacientes querem saber o que está acontecendo com eles. É angustiante para os pacientes não saberem o que está acontecendo com eles. E a necessidade de reconciliar-se com questões passadas, fazer as pazes com familiares ou amigos e encontrar a paz interna são necessidades comuns, tá? Então é importante que a gente tenha essa ferramenta para que a gente possa fazer a anamnese espiritual. E se a gente tem um capelão, um orientador espiritual na nossa equipe, a gente vai fazer uso desse capelão de forma mais precoce possível, principalmente quando esse paciente denota para a gente a questão religiosa ou espiritual como algo muito importante no seu cuidado. E por último, para finalizar, estou dentro do tempo, mais ou menos 1 hora que eu tinha estimado, talvez 50 minutos, mas já passei um pouco. A avaliação de sobrecarga dos cuidadores, que é a escala de Zarit, que é super importante você aplicar essa escala, principalmente em pacientes em cuidados paliativos não oncológicos, que são pacientes crônicos, dependentes e que precisam de um cuidador, e muitas vezes esse cuidador vai ser um filho único, geralmente uma filha. As mulheres ficam, infelizmente, nesse papel ainda, tá? Os filhos do sexo masculino acabam não assumindo, e acaba que as filhas mulheres que acabam assumindo esse papel de cuidador principal. Então, a sobrecarga de cuidadores é super importante você avaliar. Então, a gente tem essa escala, a escala de Zarit ou Zarit, também não sei exatamente como se fala, em que a avaliação da sobrecarga vai poder ser leve, moderada e grave, e dependendo do contexto, a gente vai acionar a equipe multiprofissional para que a gente possa trabalhar com esse cuidador. Muito importante aqui o papel da terapia ocupacional, para que a gente possa criar estratégias para que esse cuidador sobrecarregado, de forma severa, grave, possa, entre aspas, descansar e se recuperar desse processo todo. Era isso que eu tinha para falar. Aqui estão meus contatos, meu e-mail, meu WhatsApp, tá? Se alguém quiser depois as ferramentas, o material, eu forneço. E era isso. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa... A Luísa está com a mão levantada, acho que ela quer perguntar alguma coisa. Então a Luísa pode falar, então. Luísa? Ela perguntou aqui no chat. Ela falou... Tem duas aqui. A Eduarda falou: eu gostaria de saber se qualquer profissional da equipe pode aplicar essas avaliações. Sim, qualquer profissional da equipe, idealmente o médico e o enfermeiro, tá? Que geralmente são os profissionais líderes da equipe, mais até o enfermeiro do que o próprio médico, no contexto dos cuidados paliativos, tá? Mas qualquer profissional pode sim aplicar essas escalas, tá? Essas ferramentas. É importante frisar aqui com essa pergunta que é papel de todo profissional que faz parte de uma equipe de cuidados paliativos detectar sofrimento nos pacientes, tá? Então, é super importante que todos tenham conhecimento de todas essas ferramentas, tá? E eles podem aplicar sim. Idealmente, o médico e o enfermeiro, mas não a rigor, o psicólogo, o assistente social, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o educador físico, o capelão, todos eles teriam que ter um conhecimento básico dessas ferramentas para poder fazer a detecção de sofrimento para o nosso paciente.
Você está lendo aí? A Luísa fez uma pergunta semelhante também. Essas avaliações que avaliam a AVD e a IVD são aplicadas pela terapia ocupacional ou é para qualquer profissional da equipe? Não, qualquer profissional pode aplicar, tá? Idealmente o médico e o enfermeiro, mas qualquer profissional. Todos têm que ter noções, das ferramentas para poder realmente detectar o sofrimento humano ali presente e trazer isso para que a equipe multiprofissional possa atuar de forma adequada. Alguém tem mais alguma pergunta? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu encerro aqui. Perfeito, então, professor, obrigado aí pela disponibilidade. E dia 28, correto? Será nosso próximo encontro. Isso. Eu não lembro o tema, você lembra? De cabeça eu também não lembro. Eu acho que é dor. Agora eu não lembro de verdade. Mas temos já nosso próximo encontro, dia 28 de setembro. E aí, a gente, chegando próximo, a gente só define mais certinho se vai ser nesse mesmo formato ou presencial. Eu confesso que eu prefiro presencial, mas a gente vê até lá. Certo. Então... Isso, pessoal. Tem meus contatos, e se vocês precisarem, eu estou à disposição, tá? Bom sábado, bom final de semana para todos. Obrigado, um abraço. Tchau. Vou encerrar aqui.